Ok. Ora viva, boa noite a todos. Nesse horário são já 18 e quanto? 18, 19? 18 e 38 minutos. Eu, na verdade, venho cá falar de dois assuntos importantes. Um é o facto da Bela Malaquias ser o assunto do momento. Tudo bem, Bela Malaquias é um assunto do momento, mas o que me causou uma certa ambiguidade ou um certo desconforto é o facto da Bela Malaquias ser uma angolana, escritora. Pelo que eu sei, em 2014 eu lanço o meu primeiro livro sobre a exploração de menores em Angola. E esse livro eu lanço no âmbito de uma cobertura que eu faço no Semanário Agora, o jornal liderado por então Aguiar dos Santos. E na altura que eu lanço esse livro, que é um livro que contém 240 páginas, eu estava a trazer uma temática, primeiro que era uma reportagem, uma cobertura que eu fiz no Agora. Na época que eu fiz essa cobertura, era uma cobertura que trazia uma temática muito interessante, que era o facto de mais de 1000 crianças serem exploradas pelo trabalho ilegal em Angola. Mas o que me colocou para agravar este direito é o facto de termos já algumas semanas a imprensa a ocupar a imprensa por um momento que é muito vantajoso, que é a publicação do livro da escritora agora Bela Malaquias, que na verdade é um livro interessante e toda a sociedade tem criado assunto, tem abordado esta temática e eu também não podia ser diferente. Felicito a Bela Malaquias pela obra, felicito esta campanha que está a ser feita em torno da obra, porque um livro sempre traz uma revelação importante para qualquer sociedade e um livro sempre deve trazer à discussão um debate que deve ser feito por todos. E isso mostra a forma como o livro foi recebido por toda a sociedade. O livro foi recebido a nível político com muita histeria, a nível social, idem. E eu tenho alguns factos que eu gostaria de mencionar e que todos aí vocês poderiam também ajudar a perceber. Eu considero que Heroína da Dignidade não é um best-seller. Eu gravei esse vídeo, estou a gravar esse vídeo para chamar a atenção o facto da palavra best-seller. Best-seller é um livro que é muito vendido, ou seja, best, melhor, seller, vendido. E essa venda não deve ocorrer simplesmente numa circunscrição. É uma venda popular. É uma venda que impacta todos e muita gente. Claro, o livro da Bela Malaquias impactou a sociedade angolana, mas pelo que eu sei, o livro não estava a custar 1000 kwanzas, o livro não estava a custar 500, o livro não estava a custar 1500 nem 2000 kwanzas. O livro estava ao preço de 5000 kwanzas, mais ou menos. E nesse preço dos livros que eu conheço que atingiram o best-seller, nenhum dos livros foi praticado ao preço de 5000 kwanzas. É preciso desconstruirmos a lógica de que devemos usar uma ou determinada expressão a qualquer momento. Best-seller, não sei se há ainda um angolano, pelo que eu sei de uma estatística feita no Brasil, um dos escritores angolanos, chamado Ribeiro Tenguna, com o seu livro Quanto Vale a Vida do Africano, atingiu o best-seller lá no Brasil e não aqui em Angola. Mas é considerado best-seller por causa da obra. Mas a Bela Malaquias, um livro que até há denúncias de que o livro terá sido comprado
todos os exemplares pelas organizações que não querem que esse livro circule. Isso demonstra que isso não é ser best-seller. Best-seller é um livro que se torna popular, um livro que se torna um livro de massas, um livro que se torna referência obrigatória, um livro que todas as redes sociais não só falam do livro, mas também exibem os livros. É isso que é o facto que me fez gravar esse vídeo. E eu devo compreender que, à semelhança da minha indignação, há muitos angolanos por aí que conhecem o que é ser best-seller não. E eu fico extremamente equivocado quando um jornalista, o nosso colega do Jornal de Angola, levanta logo na primeira questão o facto do livro ser best-seller. Isso está completamente errado. A Bela Malaquias não é best-seller, até porque, para confirmar um best-seller, ela devia já anunciar que ela tem mais de 1 milhão de livros vendidos, por exemplo, e não tem anúncio do gênero. Um país que não tem gráficas suficientes, um país que para imprimir um livro você gasta mais de 1 milhão de kwanza, um país que não tem venda de livros eletrônicos, um país que todo livro que se compra é físico. Como é que o livro da Bela Malaquias se torna de repente um best-seller? Então é preciso desconstruirmos a lógica de que best-seller, best-seller, best-seller. Eu escrevi o meu livro, não fui best-seller, vendi bem, mas não fui best-seller. Mas também a Bela Malaquias não é best-seller. Vamos deixar de criar conteúdo e imputar coisas muito pesadas à senhora, e isso também não é bom, porque isso envaidece o ego da própria Bela Malaquias, e isso lhe cria um problema que ela depois vai envaidecer-se. Não sei se é a primeira obra, mas se for a primeira obra, ainda tem um caminho a percorrer, tem críticas a serem feitas. Nesse momento, pelo que eu estou a ver, as pessoas estão mais atentas com o facto do livro trazer uma temática que é muito interessante, que é a temática da desconstrução daquilo que é a lógica de Agostinho, de Jonas Savimbi, daquilo que passou na Jamba, daquilo que foram as atrocidades que ocorreram na Jamba. Mas uma coisa devemos ter certeza e razão, é um livro que vai melhorar a discussão daquilo que foram os comportamentos ocorridos nas guerrilhas. E isso ajuda muito na memória coletiva de um povo. Nós não vamos ir para a transição, não vamos ir para a democracia exemplar, não vamos andar e caminhar mais vezes com essa paz quando temos passivos da guerra. Por exemplo, a reconciliação nacional é um passivo. Outro passivo é que nunca houve um perdão nacional. Essas organizações que guerrearam, elas devem um perdão nacional à sociedade angolana, e isso ainda não houve. Tem passivos como questões ligadas a pessoas que morreram, a guerrilheiros que morreram e nunca foram enterrados. E isso é uma questão grave. Por isso, trazer um assunto como o de Heroínas da Dignidade é de todo louvável, mas o que é reprovável é pintarmos a senhora ou o livro como best-seller. Temos que aprender a valorizar a questão de quem escreve, e não só daqueles que escrevem, mas também a valorizar os que leem, porque o fundamental neste livro, na minha opinião, como escritor e também como jornalista, é o facto de mais uma obra ter sido colocada em público para análise, discussão. E uma das coisas que também está pobre na nossa sociedade é a crítica. Todos pegaram no livro e no emocional estamos a agir, a aplaudir tudo que tem a ver com as atrocidades feitas descritas pela autora. Tudo bem, mas temos que nos familiarizar também um bocado com a questão da crítica literária. E eu ouvi muitas entrevistas de pessoas a fazerem menção de que é um livro que devia ser, não devia ocorrer nessa época, devia ser publicado com antecedência, porque terá sido aproveitamento. Tudo isso não me interessa. O que me interessa nesse momento é fazer referência de que best-seller é um livro que é popularmente vendido, é um livro que se torna livro de massas, é um livro que se torna referência, e essa referência, a meu ver, ainda falta um bocado, porque esse livro está no preço de 5 mil kwanzas e não podemos nos arrogar que há
condições financeiras suficientes em Angola para que as pessoas comprem mais de 5 milhões de pessoas, mais de 5 milhões de pessoas consigam aceder à obra. Ok. É isso que mais ou menos eu gostaria de fazer referência. Ok, eu gostava de fazer referência. Estou a ver aqui pessoas a acompanharem, muita gente. Obrigado aí, Vladimir Damasco, Gonga Cecília, João Vigário, um abraço aí para todos vocês. Estou a ver aqui o nosso companheiro Paulo Sérgio, jornalista do jornal O País, que foi também um dos filhos do jornal Agora, do Aguiar dos Santos, só para fazer referência. E Paulo Sérgio lançou há tempos o seu livro, o livro intitulado Burla Tailandesa. Paulo Sérgio, parabéns pela sua obra. Temos que continuar a escrever porque a nossa geração precisa de ter registro e esses registros precisam ser feitos agora. Embora sabemos que não está fácil se publicar um livro, mas devemos fazer referência sempre de que um livro altera sempre o padrão da compreensão social e as obras merecem ser editadas, sim, para tornar a memória coletiva de um povo. É importante que a coisa mais interessante que está a acontecer nos últimos tempos é o facto de angolanos começarem a escrever, e isso está a ser uma cultura muito importante. Os angolanos deixaram de apreciar, nós os angolanos deixamos de ser telespectadores, e o facto de abandonarmos a plateia, isso começa a dar responsabilidade a todos nós, e cada um na sua área de trabalho, juristas, jornalistas, escritores, pedagogos, todos nós começarmos a levantar o assunto e as temáticas das nossas especialidades e trazerem livro, isso vai enriquecer não só a abordagem desses assuntos, como é o assunto, por exemplo, das atrocidades da Jamba, como é o assunto do Paulo Sérgio, de um julgamento mediático, mas também a sociedade começa a registrar assuntos que não vão ser repetidos. Imagine um caso como a burla tailandesa. Quem deverá ousar, por exemplo, cometer atrocidades para depois ter um livro que retrata as suas atrocidades? Ninguém. Então, um livro como este, a burla tailandesa, isso incentiva, desencoraja, por um lado, as pessoas também a cometerem crime, e também estimula a sociedade a começar a refletir sobre os meandros daquilo que não aparecem na mídia, que se passam nos tribunais. Então, voltando à temática, fugi um pouquinho da temática por causa do nosso companheiro Paulo Sérgio, mas, na verdade, é o facto de ser best-seller que me incomodou na entrevista do jornal de Angola, entrevista publicada hoje, uma entrevista que está muito interessante, mas eu reprovei desde já o facto da abertura da entrevista considerarem ela como best-seller. Vamos desconstruir essa temática. A abertura diz que é uma escritora ou jornalista do momento, autora do momento, tudo bem, mas não é best-seller. Se a Bela Malaquias, acho que é minha amiga no Facebook, se estiver a ver, não estou contra a sua obra, mas estou contra o facto de seres considerada best-seller. E era bom que ela própria desconstruísse na própria resposta que não é best-seller. Isso ajudaria muito na questão da honestidade intelectual. Então, por hoje, eu gravei esta mensagem, este vídeo, para chamar a atenção o facto de que best-seller é uma responsabilidade grande e sabemos que não é proibido ou não é problema angolanos serem best-seller. E eu concordo que angolanos leem muito, nós estamos a ler muitos. E aquelas pessoas que dizem angolanos não estão a ler, aqueles também estão equivocados, porque, pelo que eu sei, existe um montão de igrejas em Angola, como diz um dos grandes camba, o Fernando Alvim, o curador e artista plástico angolano. Ele diz
que é impossível não ter angolanos que leem, porque a maioria da juventude lê, é cristã e lê Bíblia. Eu concordo com este facto, mas mesmo no facto de ser obras literárias e obras científicas, também estamos a ler muito, sim. É por isso que há, nesse momento em Angola, uma tendência muito clara de muitas publicações literárias. Há muito livro a ser publicado, sim, devemos melhorar na qualidade, devemos melhorar sim, mas quem lê sempre tem tendência a escrever. Por isso é que estamos a ver muito angolano agora a começar a escrever. Prontos, hoje foi essa a temática que eu decidi gravar. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí do outro lado. Reitero novamente, Vladimir Damasco, Cecília Gonga, minha tia, um abraço, olá. Temos aí o João Vigário, produtor, o homem que anima o Palácio de Ferro. Estamos aí com Israel Campos, um abraço Israel. Florinda Namonsa, eu palestrei com a Florinda Namonsa numa das atividades aqui em Cacoaco, saudações para si. O Paulo Sérgio está sempre aí no ON. Um abraço, meu mano, muita força com a sua obra. Eu começo, espero que surjam mais livros. O mano Herculano Coroado, um abraço aí, meu companheiro dos vídeos, que o trabalho também tem sido, o seu trabalho tem sido um despertar forte para a nossa sociedade. Vladimir Damasco, Vunda Toné entrou também. Muito obrigado por tudo. Termino aqui o meu vídeo e caso houver necessidade de chamar a atenção sobre um aspecto, eu penso que eu não hesitarei em chamar a atenção, porque cada vez mais estamos a ser responsáveis pela sociedade que estamos a viver e não podemos deixar de ser partícipes ou participantes dessa trajetória e desse processo de mudança. Muito obrigado, tua pandula, thank you a todos, muito obrigado.